Você já parou para pensar no que aconteceu com os 212 satélites Starlink que misteriosamente desapareceram? O que a imprensa ocidental realmente está tentando esconder? Este mistério assombroso ganhou atenção recente, especialmente após relatos sobre ataques a aeródromos russos, onde a aviação estratégica está sediada. A quantidade impressionante de satélites desaparecidos, sem explicação alguma, levanta questões alarmantes sobre as possíveis repercussões. Rumores começaram a surgir de que a Rússia poderia ter tomado medidas não apenas na Terra, mas no espaço. Se isso for verdade, estamos às portas de uma nova era de tensão militar. Enquanto isso, Elon Musk parece estar perplexo, perguntando-se por que a grande mídia prefere o silêncio absoluto sobre essa questão. A disseminação da notícia sobre o sumiço dos satélites foi registrada em um portal de monitoramento espacial, onde 212 objetos deixaram de transmitir sinais simultaneamente. O mais intrigante é que não houve reação oficial da SpaceX ou da imprensa maior, como CNN e Bloomberg. O que está acontecendo? Uma coincidência ou um esforço deliberado para minimizar a repercussão do ocorrido? Especialistas apontam que uma perda tão significativa de satélites em tão pouco tempo é inviável sem intervenção externa. Poderiam ter se autodestruído? Essa possibilidade é extremamente remota. Embora oficialmente os satélites Starlink sejam projetados para se queimarem na atmosfera ao final de sua vida útil, a maioria deles deveria permanecer em órbita até 2026, emergindo desse vácuo de informação. As teorias sobre um possível ataque cibernético ou uma nova forma de guerra eletrônica começam a ganhar força. Afinal, por que uma rede que funcionou perfeitamente por anos apresentaria falhas fatais exatamente agora? Cada satélite representa uma perda de investimento da ordem de centenas de milhares de dólares, e perguntar-se sobre o que realmente ocorreu se torna inevitável. As incertezas e os desdobramentos desse fenômeno revelam um cenário tenso e visivelmente complicado, moldando um novo capítulo na guerra moderna que está se desenrolando diante de nossos olhos. Prepare-se para um enredo de reviravoltas e intrigas ocultas que podem redefinir as dinâmicas de poder no espaço. A comunicação via Starlink, essencial para as forças armadas da Ucrânia, enfrentou severas interrupções, e a perda de mais de 200 satélites representa um grande golpe para a SpaceX, principal fornecedora do Pentágono. Elon Musk, ciente da gravidade da situação, tem destacado que a rede Starlink tornou-se excessivamente militarizada. Ele expressa o desejo de não se envolver em conflitos armados. Surpreendentemente, há um silêncio ensurdecedor por parte da mídia ocidental. A pergunta que todos se fazem é, por que não há alarde? Por que não são convocadas reuniões de emergência nas Nações Unidas? A resposta parece clara. Admissões de vulnerabilidades, especialmente em tempos de tensão geopolítica, podem ser vistas como um colapso estratégico. Assim, a omissão na cobertura do evento nos leva a concluir que os líderes ocidentais estão perdidos, sem saber como reagir. Essa ausência de comunicação faz parte de uma guerra híbrida em que a desinformação e a opacidade funcionam como armas tão eficazes quanto os projéteis. Os satélites desaparecendo sem explicação são um sinal alarmante. Esta situação se mostra ainda mais crítica com a crescente eficiência das tecnologias de guerra eletrônica da Rússia, que tem mostrado um impacto devastador sobre o sistema de GPS, vital para as operações militares dos países ocidentais. Analistas militares do Ocidente se depararam com uma nova e inesperada complexidade. As táticas de jamming interferência da Rússia estão comprometendo gravemente a navegação por satélite. Dados recentes sugerem que sistemas controlados pela Rússia conseguiram bloquear sinais de GPS utilizados por mísseis Scud e armamentos de alta precisão, como os mísseis de cruzeiro Kaliber, que são indispensáveis em combates. Nesse cenário, o que acontecerá com a tecnologia de navegação ocidental? Como NATO lidará com a crescente dependência do GPS em um ambiente de combate cada vez mais arriscado? As repercussões podem ser mais vastas do que se imagina, afetando não apenas as tropas no campo de batalha, mas também a aviação civil e outras operações baseadas em tecnologia de satélites. As revelações estão apenas começando a surgir. O que mais poderá vir à tona sobre esses mistérios no espaço? Como a batalha invisível pela supremacia no controle orbital transformará as dinâmicas de poder no futuro? Cada segundo pode trazer uma revelação impactante. A tensão no cenário bélico global continua a aumentar, especialmente no que diz respeito à vulnerabilidade das comunicações militares ocidentais.
Recentemente informações surgiram indicando que a Rússia conseguiu dominar técnicas de interferência que ameaçam a eficácia do sistema de navegação global GPS. Diariamente a eficácia das armas ocidentais, que dependem desse sistema, está sendo colocada à prova. Mas como exatamente o Ocidente, principalmente a OTAN, está reagindo a essa nova dinâmica? A rede GPS, projetada e operacionalizada pelas Forças Espaciais Americanas, é fundamental para as operações militares ocidentais. Porém agora sua fragilidade é inegável. Os sinais que emitem do espaço tornaram-se tão fracos que não conseguem superar as novas tecnologias de bloqueio, especialmente se esses dispositivos estão próximos dos alvos. O Pentágono, em seus relatórios, reconhece que os sistemas russos de guerra eletrônica são capazes de desorientar não apenas a navegação civil, mas também os sistemas de armamento modernos, mesmo aqueles concebidos para evitar interferências. Enquanto isso, a OTAN está em um impasse. Nos últimos meses discussões sobre alternativas começaram a surgir, mas nenhuma solução parece viável a curto prazo. Uma proposta foi um sistema de navegação terrestre chamado Ellen, que oferece um sinal mais forte que o dos satélites. No entanto, isso exigiria uma complexa rede de transmissores e a inabilidade de se integrar com o GPS. O custo e a complexidade do projeto levaram o Congresso dos Estados Unidos a descartar essa ideia. Alternativas mais radicais estão surgindo, onde alguns generais americanos sugerem a destruição física das instalações russas de guerra eletrônica. Mas isso não é consensual e poderia aumentar as tensões, levando a uma escalada indesejada no conflito. Com a incerteza pairando sobre as operações militares e civis, o foco da Rússia segue se expandindo para tecnologias de drones. Enquanto o Pentágono se debate com a fragilidade do GPS, a Rússia investe em inteligência artificial e sistemas autônomos. O projeto, que tem como título informal Drones, visa incorporar algoritmos avançados no gerenciamento de aeronaves, tanto militares quanto comerciais. Isso abre portas para uma nova era em que os drones poderão operar sem depender do sistema de navegação por satélite, utilizando sensores alternativos e algoritmos preditivos. Essa nova abordagem, quase à prova de bloqueios, pode mudar as regras do jogo. Portanto, estamos diante do despertar de uma nova batalha tecnológica, onde a guerra eletrônica, a inteligência artificial e os sistemas autônomos se convertem em pilares essenciais do poder militar. O cenário é de incerteza, com o status quo sendo notavelmente desafiado. A pergunta que devemos nos fazer é: até que ponto essa competição tecnológica poderá se intensificar antes de transformações globais irreversíveis ocorrerem? Como essas inovações irão modelar o futuro dos conflitos no mundo? Até recentemente, os drones dependiam quase totalmente do GPS, deixando-os vulneráveis a interferências. Mas a Rússia está mudando essa história com um projeto ambicioso chamado Drones. Imagine máquinas inteligentes guiadas por algoritmos sofisticados, que podem voar sem precisar dos sinais dos satélites. Eles usam sensores alternativos e preveem movimentos, como se tivessem uma mente própria. Isso os torna quase invencíveis contra as garras das chamadas gambiarras eletrônicas, que antes derrubavam facilmente a navegação por satélite. Estamos no limiar de uma nova era tecnológica. O que antes era apenas um apoio, torna-se o centro do poder militar. A batalha agora se dá na esfera eletrônica, com inteligência artificial e veículos autônomos na vanguarda dessa revolução. O GPS, símbolo de domínio ocidental, já não é mais aquela fortaleza inabalável. As inovações russas provaram que até os sistemas mais avançados podem ser contornados ou simplesmente desligados. Enquanto o Pentágono tenta descobrir como neutralizar as interferências russas, Moscou avança com sua nova geração de drones e inteligência artificial, e o progresso não passa despercebido. Mas entre esses avanços emerge uma sombra inquietante, a ameaça nuclear vinda do espaço. Será que é apenas um mito perigoso ou uma provocação real? Os meios de comunicação ocidentais falam cada vez mais sobre rumores de que a Rússia teria um satélite carregado com armamento nuclear, capaz de detonar no espaço. Mas até hoje nenhuma prova concreta surgiu. Parece mais um espetáculo para espalhar medo e pressionar geopoliticamente. Afinal, uma explosão nuclear em órbita não destruiria apenas satélites inimigos. Seria um desastre global que tornaria o espaço inóspito para qualquer aparelho, inclusive os próprios. Em uma reflexão rápida, imagine o silêncio absoluto do espaço, onde a onda de choque de uma explosão, aquela que devastaria tudo na Terra, simplesmente não existe. Não haveria o estrondo nem o impacto que conhecemos.
O perigo real vem do pulso eletromagnético, uma onda invisível e devastadora capaz de fritar toda a eletrônica alvo, sem distinguir amigo de inimigo. Qualquer explosão nuclear orbital desencadearia um caos sem controle, atingindo satélites de todas as nações e derrubando sistemas vitais, comunicação, internet, navegação. Alguns veículos noticiosos ocidentais, inclusive grandes redes, alertam para o perigo iminente. Se a Rússia ativar uma carga nuclear no espaço, o resultado poderia ser a paralisação do sistema Starlink, a constelação de satélites da SpaceX que tem sido instrumento crucial em zonas de conflito no mundo. Mas qual seria a lógica disso? Destruir satélites próprios para ferir o inimigo? Não parece inteligente. Uma nação interessada na estabilidade dos seus sistemas não promoveria um tiro no próprio pé. Então, o que está por trás dessa surpresa e silêncio mediático? Talvez saibamos em breve que o jogo nas alturas é muito mais sombrio e complexo do que nos mostram. A pergunta que fica: quem realmente controla o espaço? E quem sairá devastado quando essa nova guerra silenciosa explodir? Incríveis reviravoltas e o mistério dos satélites desaparecidos. Você já imaginou como seria se mais de 200 satélites deixassem de existir sem explicação? É isso que está acontecendo atualmente com a rede Starlink da SpaceX. Lançada em 2019, essa constelação de satélites não apenas é fundamental para a comunicação global, mas também para operações militares. Contudo, um fato alarmante veio à tona: 212 desses satélites sumiram do mapa num piscar de olhos. Mas o que isso realmente significa? A grande evasão dos satélites. Recentes relatórios informaram que esses satélites deixaram de emitir sinais de maneira súbita. O que há de errado? Especialistas afirmam que a perda de um número tão elevado de satélites de forma tão rápida não pode ser uma simples coincidência. Eles sugerem a possibilidade de interferência externa. Como é possível que uma grande parte deles, que deveria operar até 2026, simplesmente desapareça? O que poderia levar a um fenômeno tão extraordinário? O silêncio que ecoa como se não bastasse, o silêncio dos principais meios de comunicação é ensurdecedor. Enquanto o mundo aguarda uma explicação, a SpaceX e grandes veículos de mídia permanecem em silêncio absoluto. Vem à tona a intrigante ideia de que a Rússia possa estar por trás dessa aparente sabotagem. Seriam os novos sistemas de guerra eletrônica da Rússia capazes de tudo isso? E se for verdade, estamos diante de uma nova era de batalhas que se estendem até o espaço. Um olhar sobre o futuro das comunicações com aproximadamente 25 mil objetos em órbita, incluindo 4.531 satélites apenas dos Estados Unidos. A fragilidade dessa rede se torna cada vez mais evidente. A estrutura atual, a qual depende majoritariamente de telecomunicações, observação e monitoramento, pode ser devastada. Um único ataque nuclear em espaço poderia eliminar até 1.000 satélites simultaneamente. O que aconteceria com a comunicação global, com as operações nas zonas de conflito? Com o aumento das tensões, as autoridades russas reagem, negando que estejam manipulando satélites com armas nucleares, rotulando tais afirmações como tentativas de criar medo e instabilidade internacional. Mas, e se isso for uma distração? A incerteza traz um clima de ansiedade, onde o próprio futuro da tecnologia espacial parece incerto. Por que a omissão? A falta de cobertura mediática sobre essa crise pode indicar um reconhecimento da vulnerabilidade ocidental. Cada satélite representa não apenas um investimento financeiro, mas também uma peça-chave de um complexo quebra-cabeça estratégico. E se o silêncio for a única estratégia para evitar o pânico e a escalada de um conflito direto? Neste momento, as consequências de um possível ataque se estendem além das fronteiras. Elas tocam toda a humanidade. E quem sabe, o que mais está por vir nesse campo de batalha invisível? Nos últimos capítulos, vimos como as autoridades russas reagiram com firmeza às acusações sobre supostos planos para posicionar armas nucleares no espaço. Dmitry Peskov, porta-voz do presidente, chamou essas conversas de tentativas de provocar tensão e criar uma falsa imagem de ameaça. Também o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Rebrov, classificou tais alegações como invenções cínicas. Agora, segundo o especialista militar Anatoly Mateichuk, esses boatos são usados para mobilizar politicamente o público americano e justificar novos pacotes militares para a Ucrânia. Uma explosão nuclear no espaço, alerta ele, não pouparia ninguém. Derrubaria tudo à sua volta, destruindo inclusive seus próprios sistemas, causando uma catástrofe global sem precedentes para toda a humanidade. Então, por que espalhar tanto pânico se o risco é esse?
A resposta é clara. Tudo faz parte de um jogo de informação e política. A mídia ocidental cria esse clima de medo para defender o aumento dos orçamentos militares, exercer pressão sobre a Rússia e justificar suas próprias ações diante da opinião pública. Mas a lógica aponta outra direção. Moscou não tem interesse em destruir sua própria rede de satélites nem em desestabilizar a infraestrutura orbital, indispensável para o funcionamento do país. Ainda mais quando o presidente russo repetidamente ressaltou que a Rússia não planeja atacar a OTAN. Infelizmente, no mundo atual, os boatos e as histórias alarmistas se espalham muito mais rápido que os fatos verdadeiros, moldando a opinião pública e empurrando a realidade para segundo plano. A pergunta que fica no ar é esta: enquanto o temor de um conflito espacial cresce, quem realmente se beneficiaria com o caos e o medo anunciados? Será que estamos diante de um aviso real ou apenas mais uma peça cuidadosamente encenada nesse tabuleiro geopolítico? Prepare-se, porque essa história está longe de terminar, e o próximo capítulo pode revelar um segredo que mudará tudo o que pensávamos saber sobre a guerra silenciosa que se trava acima de nossas cabeças.